Oi, oi, meus amores, como é que vocês estão? Eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho com vocês, né? E eu imagino que vocês já saibam do que eu vou falar, né? Para falar a verdade, eu vim trazer um assunto aqui não muito agradável, tá? Mas como um ser humano, né, que sou, como mãe, né, como mulher negra, tá? Eu venho aqui falar um pouco sobre o que aconteceu com o pequeno Miguel e sobre muitas outras coisas que estão acontecendo aí no Brasil, né, e fora dele. Coisas que não vemos, não é de agora, mas já de muito tempo atrás, né? Isso não é novidade, o que acontece não está sendo novidade, né? E como um ser humano, que eu acho que você não precisa ser negro para vir se posicionar e falar sobre isso, ou querer fazer justiça sobre isso. Eu acho que só precisa você ser humano. Se você é humano de verdade, tá? Eu acho que você vai pensar da mesma maneira que eu estou pensando. Porque, gente, não é fácil. Em pleno século, né, que nós estamos vivendo, e ainda tanta desigualdade, tanta indiferença, né? Onde vemos que dependemos de uns dos outros, né? E dependemos da mesma coisa, porque aquela senhora, mãe do pequeno Miguel, Dona Mirtes, ela precisava trabalhar, ela precisava, né, levar o pão de cada dia para a mesa dela. Mas aquela Dona Sari, ela também precisava de alguém para fazer os serviços dela, né? E por um descuido, né, eu não digo nem que descuido, mas por uma maldade mesmo, porque depois de ver as imagens, né, podemos dizer que foi uma bruta maldade daquela mulher, né, de permitir que aquela criança entrasse ali naquele elevador, né, e ela ainda apertar ali aquele botão e a criança chegar ali, né, naquela altura e despencar ali daquele 36 metros de altura. É difícil, né? Enquanto a mãe da criança, né, passeava ali com os cachorrinhos daquela mulher, né? Com os bichinhos de estimação daquela mulher. Eu só quero dizer que se ela levou o filho dela para o serviço, não foi porque ela quis, tá? Ela teve um motivo para levar aquela criança naquele dia com ela para o trabalho, né? Estamos vivendo uma época, o mundo inteiro, não é só o Brasil, de pandemia, né? Onde todas as escolas estão fechadas, né? Onde está restrito o número de pessoas na rua. Então, com certeza aquela mãe, ela não tinha com quem deixar aquela criança, né? E ela levou aquela criança para o serviço, né? Onde a matéria, né, diz que a manhã inteira aquela criança passou brincando com a filha, né, daqueles patrões, né, isso? E por volta da tarde esse fato vinha acontecer, né? É difícil, porque eu acho que a partir do momento que eu estou com uma criança, de um lado de uma criança, ou tomando conta de uma criança, aquela criança, ela está sob minha responsabilidade. Assim como os bichinhos de estimação daquela patroa estava sobre a responsabilidade daquela empregada doméstica, né? Daquela mãe, daquela mulher, né? E ela teve responsabilidade sobre aqueles bichinhos de estimação. Então, eu acho que aquela Dona Sari, ela também deveria ter
responsabilidade sobre o filho daquela mulher, daquela empregada, né? Na medida que ela teve responsabilidade sobre a filha dela. Porque se as duas crianças estavam num apartamento com ela, eu acho que não custava nada ela ter prestado mais um pouco de atenção naquela criança. Independente se a criança queria encontrar a mãe, independente se a criança não queria ficar no apartamento, independente se a criança não queria ouvir o que ela estava falando, mas eu acho que é apenas uma criança e que ela devia sim ter tido um pouco mais de responsabilidade sobre aquela criança. A partir do momento que aquela criança ela entrou no elevador daquele prédio, ela poderia ter pegado a criança pela mão, querendo a criança ou não, e ter levado para dentro do apartamento. Não era uma questão de judiação, não era um caso de judiação, não era um caso de maldade, era um caso de responsabilidade. Eu acredito que a dona Mirtes, aquela empregada, aquela mãe que teve seu filho ali, né, executado, porque aquilo ali foi um homicídio, querendo ou não, tá? A justiça, querendo ou não acreditar que foi um homicídio, eu tenho certeza que aquela dona Mirtes, ela tinha tido a responsabilidade sobre a filha daquele casal, assim como ela estava tendo com os bichinhos de estimação, tá? Porque não é fácil. Eu falo isso por mim, porque eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou negra, tá? Porque querendo ou não, também teve aí essa questão de preconceito. É o que mais estamos vendo nesses últimos dias, tá? E o que eu quero dizer é que, independente de ser negro ou não ser negro, no escuro ficamos todos da mesma cor, tá? Então coloquem vocês isso na mente de vocês, certo? E eu acredito que euzinha aqui, como mãe, como mulher, tá? Como negra e empregada doméstica que já fui, tá, gente? Eu teria tido responsabilidade sobre o filho daquela patroa, a filha daquela patroa, os bichinhos de estimação daquela patroa. Então, o que custava ela ter um pouco também de responsabilidade sobre aquela criança? Que diferença é essa, gente? Que mundo é esse? Que pessoas são essas? Aonde que a vida de uma criança vale 20 mil reais? Aonde que uma vida, gente, uma vida ela não tem preço. Uma vida não tem preço, gente. Ainda mais de uma criança. Porque um ser mau, um ser que vive ali fazendo maldade com as pessoas, independente se fazem, é vida, e vida não se compra. Tá? E ela pagou pela vida daquela criança. Como assim, gente? Você toma para si uma irresponsabilidade mal, porque ela foi mal, tá? A criança chega a entrar em óbito, ou mesmo que ela não tiver chegado a entrar em óbito, como que pode a justiça aceitar que aquela mulher vá lá, pague 20 mil reais e esteja aí na rua? Enquanto aquela mãe tá ali desesperada, pedindo justiça, e ela só não, outras e outras e outras pessoas, famílias. Até quando vai isso, gente? É um caso de revolta. É um caso de muita revolta. Isso não existe. Vida não se compra, gente. Ainda mais de uma criança. Uma criança inocente. Uma criança que não tem maldade no coração. Aquela criança tem apenas 5 anos. Eu tenho um filho de 7 anos, gente. Onde existe um negócio desse, minha gente, não pode ficar impune. Vamos se juntar, vamos fazer justiça. Isso não existe. Até quando vai haver indiferença entre o branco e o negro, entre o pobre e o rico? Ah, só porque ela mora lá em um apartamento de luxo e a mãe mora ali em uma comunidade, em uma favela, e daí, gente, ela não deixa de ser gente por causa disso.
O sangue não deixa de correr nas veias dela por causa disso. Aquela criança, ela não deixa de ser uma vida, uma criança, porque é negra e porque é pobre. Chega, gente. Tem que haver justiça, tem que haver justiça. Porque enquanto vivermos desta maneira, muitas vidas inocentes vão serem ceifadas, tá? E isso não é só por patroa má ou por... Não, isso é por tudo, tudo, tá? Inclui muita coisa aí nesse meio. Se a gente for parar para pensar mesmo, 20 minutos de vídeo, 15 minutos de vídeo não será o suficiente para falar o que eu sinto, o que eu acho de tudo isso. Então é tempo da galera se acordar, tá? Independente se você é negro, se você é branco, fazer justiça, tá? Não permita-se calar a voz, tá? Fale. Independente se queiram te ouvir ou não, mas você não pode se calar diante de uma injustiça dessa. Você não pode fechar os olhos e fingir que não está vendo, ou não está ouvindo, ou não está sabendo de nada. A justiça, ela tem que ser feita. A justiça, ela tem que ser feita, porque da mesma maneira que ela queria que Dona Mirtes, ela fosse responsável pela casa, pela família, pelo filho, pela filha, pelo animal de estimação, tá? Pelos afazeres domésticos ali daquele apartamento, daquele lar, ela também poderia ter sido responsável pelaquela criança e ela não foi. Ela não foi. Tá, gente? Então chega. Que haja justiça, tá? Porque uma vida, ela não se compra. Vida, ela não tem preço, tá? O preço de uma vida é viver. E aquela mulher, ela tirou a vida daquela criança, tá? Então que a justiça, ela chegue. Porque a voz negra não vai se calar, tá? A voz negra não vai se calar, tá, gente? Por mais que tentem calar, mas não vamos nos calar, tá? Então que fique bem claro isso. Que haja justiça nesse Brasil, nesse mundo e fora, em toda a expansão da terra. Que haja justiça, tá? Que haja justiça. Chega de dizer, a justiça de Deus, ela não falha. A justiça de Deus, ela sim, ela não falha. Eu tenho certeza que a justiça de Deus, ela é reta, ela é eficaz, ela chega no tempo correto. Mas o homem, a justiça do homem, ela também tem que ser feita aqui na terra. Porque justiça ficou para isso, tá? Chega. Chega de receber 20 mil reais, colocar no bolso, ou sei lá onde, que eu não sei nem pra onde que vai esse dinheiro aí sujo, porque pra mim é um dinheiro sujo. Uma pessoa que pratica um crime aqui fora, ela vai presa em flagrante, ela paga uma fiança e ela vai embora pra rua, viver como se nada tivesse acontecido, tá? Isso pra mim é um dinheiro sujo sim, tá? Então chega. Chega disso. As pessoas querem viver. Aquela criança, ela queria viver, ela só queria a mãe. Ela só queria a mãe dela, tá? Então, dona primeira dama, que seja feita justiça na sua vida, viu? Que seja feita justiça, porque aquela criança, ela só queria viver. Aquela criança, ela só queria a mãe dela, tá? E da maneira que você queria que a sua filha estivesse bem, aquela mãe, ela também queria que o filho dela hoje estivesse bem, estivesse com vida. Então chega, que a justiça, ela venha a ser feita, porque é isso que eu espero. Eu como mãe, como mulher, como negra, o que eu espero disso é justiça. Como ser humano, o que eu espero disso é justiça, tá? E a voz negra que não se cale.
Gente, não se calem, tá? Não é porque somos negros, somos pobres, tá? Que devemos se calar diante das coisas. Não, muito pelo contrário, devemos nos posicionar, tá? E pedir justiça, tá certo? Então, se vistam, se revistam da armadura de Deus e lutem por justiça. Porque o Brasil, ele tem que parar. Ele tem que tomar uma iniciativa, tá? E fora dele também, certo, gente? Mas eu digo Brasil especificamente porque é aqui onde eu vivo. Então, especificamente, o Brasil, a justiça brasileira, ela se posicione diante disso. Não esperem mais um acontecimento, tá? Chega. Chega. Que haja justiça, tá? Que haja justiça para essa mulher, que haja justiça para a vida de Miguel, para a mãe de Miguel, para a família de Miguel, tá? Porque hoje é uma mãe que chora, é uma avó que chora, é uma família, mais uma família brasileira inocente, tá? Que chora. Ela só lutava, mesmo com a pandemia, mesmo o trabalho doméstico não sendo algo de emergência a ser executado. Mas aquela mãe, ela estava trabalhando. Ela estava trabalhando porque ela precisava trabalhar. Certo? Ela não estava ali por brincadeira. Miguel, ele poderia não estar ali, ele poderia estar em uma escola. Ou ele poderia ficar em casa com a avó. Mas a avó precisava resolver algumas coisas. As escolas não estão funcionando. Então, eu acho que também não custava nada ela ter levado o filho, assim como ela levou. Mas a dona Sari, né, não teve a paciência com a criança, né, e permitiu que aquela criança entrasse ali naquele elevador e morresse. Independente se ela desligou o botão, se apertou o botão ou não, se ela queria que a criança subisse ou descesse, tá? Independente disso, aquela criança não poderia estar ali dentro daquele elevador. Porque eu, como uma empregada doméstica sobre a responsabilidade de uma criança, eu jamais permitiria que uma criança, seja ela quem fosse, entrasse dentro de um elevador sozinha. Então, que haja justiça. Tá? Que não fique impune, que não passe batido mais uma morte. Que haja justiça, gente. Que haja justiça.